Oi, bonitos, tudo bem? Bom, nosso tema hoje, ataques e invasões. Bom, durante muito tempo, a colônia portuguesa, ou seja, o Brasil, sofreu invasões. Tá? O Brasil ele já foi dominado pelos franceses e pelos holandeses. Bom, no caso dos franceses, aqui, eles não reconheciam o Tratado de Tordesilhas. Já no caso dos holandeses, será devido à União Ibérica. Os ataques, eles eram feitos por piratas e corsários, sendo os piratas de forma independente e os corsários aliados a um Estado. No caso aqui, seria aliado à Inglaterra. Tanto que esses roubos, esses saques, aos navios, ele vai ser um dos tripés que vai ajudar na Revolução Industrial bem lá na frente. Tá? Hoje, o nosso tema serão as invasões. Então, vamos começar pelas invasões francesas. Tá? Bom, os franceses, eles já conheciam o litoral brasileiro, já haviam criado várias feitorias para contrabandear o pau-brasil. Em 1555, a França estava assim atravessando um período de conflito religioso envolvendo católicos e protestantes. Não podemos esquecer que a reforma foi no início do século XVI. Bom, esses protestantes eram chamados de huguenotes, inspirados no calvinismo. A burguesia ela vai se identificar com a doutrina calvinista, como o trabalho, como meio de salvação, defendia a usura. Nesse contexto, os franceses chegam no que chamamos hoje de Rio de Janeiro e fundam a França Antártica. Fazem uma aliança com os índios, criando a Confederação dos Tamoios. E nós vamos ter Mendes Sá como governador-geral, que vai atacar os franceses e vencerá, expulsando esses franceses. Teremos também o padre José de Anchieta, negociando a paz entre portugueses e tamoios através do armistício de Iperói. Bom, em 1611, os franceses ocupam o litoral do Maranhão, devido à desguarnição do litoral. Nosso litoral é imenso, né? Se hoje é difícil, imagina naquela época, né? Irão fundar o Forte de São Luís, o que vai gerar a França equinocial. O contexto, nesse momento, é da União Ibérica. França era uma rival da Espanha, e essa rivalidade vai atingir a colônia. O objetivo dos franceses era também atingir a Amazônia, devido às riquezas naturais. Então, em 1615, os franceses serão expulsos. Por isso, vemos, então, devido a essas invasões, a construção de vários fortes no litoral nordestino. Bom, agora a invasão holandesa. E para falarmos dessas invasões, temos que comentar sobre a Holanda, que era uma província da Espanha e que economicamente significava um grande volume de riquezas para a Espanha. Essa região, aqui, essa região ela possuía várias companhias de comércio, banqueiros. Tínhamos ali
muitos calvinistas. Então, eu já falei como que era a doutrina calvinista, né? O que Calvino, né, vai colocar, né? Apoio à usura, né? Bom, em 1581, a Holanda vai alcançar a sua independência. Os holandeses eram fortes parceiros de Portugal no refino e distribuição do açúcar através das companhias das Índias Orientais. Em 1580, ocorre a União Ibérica e Filipe II, rei da Espanha, assume a coroa portuguesa. Então, o que vai ocorrer, né, se ele vai assumir a coroa portuguesa? Em represália à Holanda, Filipe II proíbe o comércio entre Portugal e a Espanha. Em 1618, tá, estoura a Guerra dos 30 Anos na Europa, entre católicos e protestantes. Bom, Espanha e Holanda estão em lados opostos. Em 1621 é fundada a Companhia das Índias Ocidentais, tá? Com o objetivo de assumir o domínio do açúcar e apossar-se dos territórios ibéricos, como o Brasil, tá? Em 1624, ocorre a primeira tentativa com a invasão de Salvador, capital da colônia. Ela constituía-se no porto por onde o açúcar brasileiro escoava para a Europa. Então, assim, conquistá-la equivalia não apenas a neutralizar as possibilidades de defesas ibéricas, como também de dominar todo o comércio do açúcar. Entretanto, né, a reação luso-espanhola foi eficiente, de modo que os holandeses foram expulsos em 1625. Em 1630, temos a invasão de Pernambuco. Bom, os holandeses invadem Olinda e Recife e uma guerra de guerrilha, uma guerra de movimento, tá, ocorre no interior. A guerra vai durar anos e não chega a ajuda de Portugal e Espanha. Os colonos resistem até quando podem. O problema é que é no interior. E esse interior é o principal centro de produção de açúcar. Então, teremos uma queda na produção e falência de latifúndios. Bom, após a deserção de Calabar, indo apoiar os holandeses, temos o domínio holandês na região. E esta região receberá o nome de Capitania da Nova Holanda. Bom, com o estabelecimento, né, dos holandeses no Nordeste, tá, vai chegar no Brasil Maurício de Nassau, tá, que irá financiar e emprestar dinheiro para os latifundiários, né, falidos. Dessa forma, os senhores de engenho começam a se organizar. A Holanda, ela começa uma ocupação costeira mercantil, tá? Eles querem o quê? Dinheiro, eles querem grana. Nassau também ele vai iniciar várias obras, como pontes, palácios, olha aqui um, né? E ele vai ter uma preocupação com a questão sanitária. Nassau ele é bem humanista, tá? Bom, em 1640, Portugal consegue se tornar independente, com o apoio da Inglaterra e da Holanda, tá? Em retribuição ao domínio inglês, Portugal aceita o domínio holandês por 10 anos, tá? Bom, nesse contexto, tá? As condições já começavam a se modificar a partir dos primeiros anos da década de 1640.
Os elevados custos de sua guerra na Europa, bem como a redução do mercado para o açúcar, o que reduzia muito sua lucratividade, levou os holandeses a uma drástica mudança em sua política em relação aos pernambucanos. Então, vai começar aí pelos holandeses uma política de arrocho com a cobrança dos empréstimos e o confisco de engenhos em pagamento pelas dívidas dos senhores com a Companhia das Índias. Porque o dinheiro não era de Nassau, né? Opondo-se a essa política, Maurício de Nassau foi demitido em 1644. Bom, terminava aí o bom entendimento entre a aristocracia pernambucana e os holandeses. Ao mesmo tempo, a queda dos preços do açúcar no mercado europeu, acentuando ainda mais a crise para uns e para outros, constituía outro foco de tensão. E por essa razão, tá, que foi falado no outro slide, né, que a luta contra os holandeses, jamais encerrada totalmente, ganha força a partir de 45, com o apoio, claro, dos grandes proprietários, porque eles deviam à Holanda, né? Então, eles queriam mais que os holandeses fossem expulsos. Então, começava a insurreição pernambucana, a grande luta contra a presença holandesa, contrariando as ordens da coroa portuguesa, que estava comprometida com a trégua que havia assinado em 1641. Bom, a luta, uma mera atividade de guerrilha durante anos, começa a ser decidida a partir de 51, pela concorrência de dois eventos. Encerra-se a trégua entre o governo português e a Holanda, e Portugal passa a enviar tropas para auxiliar os revoltosos. No mesmo ano, a Holanda, prejudicada por decisões de Oliver Cromwell, lembra? Atos de navegação, governante inglês, quanto ao comércio naval, declara guerra à Inglaterra, sofrendo neste conflito uma série de reveses que a enfraqueceu. Não por acaso, né? No mesmo ano em que se encerra a guerra anglo-holandesa, com a vitória da Inglaterra, os holandeses são definitivamente expulsos do Brasil. Bom, expulsos do Brasil, os holandeses passaram a produzir o açúcar em seus domínios nas Antilhas. Sua maior disponibilidade de capitais, sua maior capacidade técnica de refino e transporte, seu domínio sobre as rotas de distribuição do produto na Europa, tudo isso contribui para que eles praticamente monopolizassem o que restara do mercado para o açúcar. O período que se abre com a expulsão holandesa será marcado, não por acaso, por uma violenta opressão e arroxo colonial português.